possamos ter resultados da Rede D'Or São Luís. Esse processo será inserido nos protocolos dos hospitais, mas, primeiro, tanto nós, no Hospital Quinta D'Or, quanto o Dr. Raimundo Paraná, no Hospital Aliança, testaremos esse instrumento para que possamos compartilhar o instrumento já testado. Lembro que esses resultados pertencem a todos nós da Rede D'Or São Luís e temos por trás o guarda-chuva do IDOR, que está nos suportando e nos cedendo todo o instrumento necessário para que a linha seja feita. Quero dar boas-vindas a todos os colegas que estão aqui prestigiando a nossa sessão. Estamos hoje com um pouco mais de 230 inscritos em nossa sessão, o que nos motiva a continuar, e isso nos dá muita alegria. E hoje nós teremos um temático sobre sarcopenia em paciente cirrótico, e nós convidamos o doutor Rafael Pinto, que é nutrólogo, ele é do Hospital Aliança, pesquisador do Hospital Aliança, e que vai nos apresentar a linha de cuidado. E temos também o doutor Renato de Castro Araújo, que é o coordenador da hematologia do Hospital Quinta D'Or e responsável pelo transplante de medula óssea no nosso hospital, o que muito nos honra com sua participação hoje, trazendo um caso de hipertensão portal não cirrótica. Vou passar a palavra para o Paraná, também para dar as boas-vindas, com quem eu divido esta missão de coordenar a hepatologia DOR. Paraná, por favor. Muito boa noite a todos, minha querida Ana, bom rever todos. Nós vamos iniciar o ano com todo o gás. Esse é um projeto que me entusiasma muitíssimo. Eu acho que foi muito vitorioso no ano passado. Hoje, tomando uma formatação diferente, eu acho que nós vamos desaguar num oceano de grandes e grandes navegações. Não tenho dúvida disso. Para mim, um grande prazer estar aqui, o Renato, o Rafael. Rafael é um nutricionista do Hospital Universitário da Universidade de Sergipe, foi nosso nutricionista da unidade de fígado e hoje desenvolve a sua tese de doutorado conosco no Hospital Aliança. Tem especial interesse nesse assunto e acho que nós estamos inaugurando aqui no Brasil o primeiro centro que vai estudar, de fato, a sarcopenia no paciente cirrótico. E, obviamente, que o estudo da sarcopenia no cirrótico ele vai se aplicar a uma série de outras patologias. Isso é algo que muito pouco estudado no Brasil, mas tem uma repercussão imensa no prognóstico do paciente em qualquer especialidade. Particularmente, a oncologia e a hepatologia são aqueles que têm esse indicador, esse achado de sarcopenia como mais crítico em relação ao prognóstico, sobretudo pacientes que vão a transplante hepático. Muito obrigado, Ana. Vamos passar a palavra para o Rafael. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Agradecer ao doutor Paraná, à doutora Ana, né, pela possibilidade. É um tema que eu gosto muito e espero poder ajudar, né, toda a rede aí com essa proposta de linha, tá? Ela não é fixa, né? Cabe sugestões e pronto. Tá compartilhando aí, tá tudo ok? Perfeito. Obrigado, pessoal. Então, hoje, né, a temática aqui é sobre sarcopenia no paciente cirrótico. Eu vou trazer um pouco da avaliação da sarcopenia na prática, né, trazendo até para uma linha mais ambulatorial, né, um trato dos nossos ambulatórios, enfim, dos pacientes cirróticos e uma proposta, né, de linha de cuidado com um fluxo de atendimento aí interdisciplinar, tá? Vamos lá, pessoal. Toda a aula aqui ela foi construída com base, né, no consenso europeu que define o diagnóstico, né, de sarcopenia. A gente vai discutir ele durante aqui a explanação, né? A ISO publicou em 2019 um guideline de nutrição
nas doenças hepáticas também, que é bem legal, a gente vai trazer alguns pontos, né? E a ESPEN, né, que é a nossa Sociedade Europeia de Nutrição Interal e Parenteral, também, né, publicou no final de 2019 e o guia prático aí do Guideline em 2020 também essa relação entre a nutrição e as doenças hepáticas, tá certo? E mais recentemente, acho que em setembro do ano passado, né, a Associação Americana de Estudos do Fígado publicou no Hepatology a definição, enfim, esse guideline é bem específico mesmo, que trabalha tanto a desnutrição, a fragilidade e a sarcopenia no paciente cirrótico, né? Ele é um documento bem legal, indico aí a leitura, né, de todos, tá? Então, a sarcopenia, né, como todos sabem, aqui é um distúrbio, né, muscular, ele é generalizado e progressivo, que altera principalmente a questão da força, né, da qualidade muscular e da quantidade dessa massa muscular, e a questão também do desempenho físico, né, a gente perde função. Ela é muito presente no envelhecimento, né, esse corte aqui de TC mostra isso, né, no idoso principalmente, a gente tem uma inversão aí de composição corporal com o passar dos anos, e essa gordura, vocês observam que ela já começa a infiltrar na musculatura, isso compromete toda a função muscular, tanto de qualidade quanto de desempenho, né? O paciente piora muito, né, o quadro, né? E essa sarcopenia, ela é classificada em primária, que é muito ligada ao envelhecimento, ligada ao CID, né? Já tem o CID, na última atualização do CID-10, houve a inclusão da sarcopenia, isso é interessante e, enfim, enriquece a temática. E a secundária, que é muito ligada às doenças crônicas, que é nosso caso dos nossos pacientes, né, dos pacientes cirróticos, que geralmente aí o diagnóstico é realizado, né, nesses indivíduos, como é uma coisa, enfim, mais crônica, por TC, né, avaliando a miopenia. No Hepatology, ano passado, né, nessa publicação que eu citei no início, eles fecharam uma definição, né, da desnutrição, da fragilidade e da sarcopenia para o cirrótico, né, o paciente com insuficiência hepática. E eu destaco, né, que a literatura, né, que envolve as doenças hepáticas e a sarcopenia fecha o diagnóstico um diagnóstico muito voltado aí para a diminuição da massa muscular, né, como vocês observam aqui na definição operacional, né, focado realmente muitos, né, trabalhos aí só com análise realmente da TC, né, da massa muscular, e a gente vai conversar aqui mais à frente, tá certo? E essa tríade entre, né, sarcopenia, fragilidade e desnutrição, ela é muito presente nos nossos pacientes, né? Os pacientes né, pioram muito o prognóstico e a gente precisa realmente melhorar essa condição, né, nutricional dos indivíduos para que, né, melhore, diminua a descompensação da doença, melhora a qualidade de vida do doente, né, a questão da mortalidade também tem um impacto importante, e os eventos adversos no pós-transplante, tá bom? Explicando um pouco, né, essa balança aí, porque o indivíduo cirrótico ele perde mais musculatura, né? A insuficiência hepática ela altera, enfim, as vias, né, fisiológicas aí que estimula a degradação muscular, principalmente aí na via Fox, né, com o aumento da concentração de amônia. Então, é importante a gente controlar a amônia, não só por conta da encefalopatia, mas também da condição muscular desses indivíduos. E é realmente uma balança. Do outro lado está a atividade física, né, principalmente, que é um estimulador do músculo, principalmente aqui na via mTOR, que estimula a síntese, né, proteica, né, e esse músculo a gente consegue preservar o indivíduo, tá certo? Diminuindo aí o prognóstico ali, né, melhorando, enfim, o prognóstico. E esses nossos pacientes ainda, eles são muitas vezes sedentários, né, pelas condições de ascite, de edema, né, dificuldade de locomoção, e a questão do sedentarismo, né, e da
das múltiplas internações, né? Esse é um estudo que, enfim, mostra o impacto do repouso e da imobilidade. O indivíduo idoso, né, aqui sem doença, só porque ficou deitado aí durante 10 dias, ele perde cerca de 1 quilo de massa magra, né? Isso quando é um paciente grave, um paciente em UTI, um dos nossos pacientes, né? Isso é nítido, às vezes, quando o paciente evolui com alguma complicação, sepse, uma hemorragia digestiva alta ou encefalopatia, enfim, mais grave, que ele vai para a UTI e fica um tempo de zero, né, em dieta zero, quando ele volta, realmente, ele tem um comprometimento muito grande de massa muscular, tanto de desempenho quanto de força, tá certo? E por que é tão importante, né, a gente diagnosticar e tratar, né, a sarcopenia? Porque ela traz um impacto aí na mortalidade expressivo, né, de quase 30%. Você imagina, isso a gente é sabido desde 2012. Então, a gente precisa caminhar e trazer, né, o diagnóstico, ela precisa ser vista e o outro passo aí é a gente, enfim, tratar e melhorar o estado nutricional do paciente como um todo, tá certo? Então, a sarcopenia, ela começou a ter destaque, enfim, em 2010, com o lançamento da primeira versão do Consenso Europeu, tá? Ela trazia, enfim, como diagnóstico aí, estrela principal, a massa muscular. Então, o indivíduo que tinha uma diminuição da massa muscular, ele já apresenta, já era classificado como pré-sarcopênico. Ele, com o diagnóstico aí também de diminuição de força muscular e desempenho físico, a gente já fechava a sarcopenia, né? Enfim, com essa tríade, a gente fecha a sarcopenia grave. E uma diminuição de massa muscular e força, ou de massa muscular e desempenho físico, a gente já fechava o diagnóstico de sarcopenia. Só que nos estudos, né, nos últimos 10 anos, foi observado que a força ela tem um melhor prognóstico dentro, em relação à mortalidade, né, um dado mais sensível. E aí, o consenso europeu ele foi atualizado no início de 2019 e ele trouxe algumas novidades, né, como uma triagem, o SARC-F, eu vou mostrar aqui para vocês, é bem tranquilo de ser aplicado, né, são poucas perguntas, e com esse instrumento a gente já pode triar, né, os pacientes que têm riscos ou não de sarcopenia. E aí, em vez, enfim, de ser a massa, né, o primeiro a ser avaliado, o que deve ser primeiro avaliado agora é a força, tá certo? Então, esses indivíduos, a gente avalia a força muscular, e aí já classifica ele como pré-sarcopênico, né, tem probabilidade de sarcopenia, avalia a qualidade muscular, eu vou, enfim, debruçar aí sobre essas avaliações, e aí a gente já confirma a sarcopenia, e para ver a gravidade, a severidade dela, é preciso avaliar o desempenho físico, tá certo? E aí a gente fecha o diagnóstico de sarcopenia severa. Esse é o SARC-F, ele é bem tranquilo, né, de ser aplicado, né, tem ponto de força, ajuda a caminhar, subir escada, é bem funcional, é indicado para adultos, né? No Brasil houve uma validação, né, com a inclusão aqui da circunferência da panturrilha, e, enfim, ele é bem prático aí, pode ser utilizado na rotina, tá? Uma triagem nutricional que é bem específica para o cirrótico, ela é chamada de Royal Free, tá? Ela avalia a ingestão de nutrientes, a perda de peso, a perda de gordura, de massa muscular, o acúmulo de fluidos e o estado, enfim, funcional. Ela dá um diagnóstico mais sensível à desnutrição, tá certo, pessoal? Mas ela pode ser aplicada aí junto, né, ao SARC-F, porque é bem simples também de ser aplicado, dentro do contexto aí de risco, né, de identificar o risco de sarcopenia e de desnutrição desses pacientes, tá certo? E aí o primeiro ponto, né, que a gente tem que avaliar é a questão da força. E o padrão ouro para avaliar a força, né, é utilizando o dinamômetro, né, que é esse equipamento, né, o de referência científica é o JAMA, mas tem muitos clínicos assim que tem um valor aquisitivo menor, né, e que a gente pode utilizar na nossa rotina, tá?
ele tem os pontos de corte, né, para a força, a mulher com ponto de corte de 16 e o homem para 27, né, os indivíduos que têm uma força menor do que esses cortes, a gente já classifica como com diminuição da força muscular. Mas o guideline, o consenso europeu, ele recomenda, né, outros tipos de testes, enfim, um teste mais simples, como um teste prático aqui de sentar e levantar, né? O indivíduo fica com os braços cruzados, enfim, numa cadeira, e ele tem que fazer 5 elevações no tempo aí de 15 segundos, tá certo? Ele conseguindo, dentro desse tempo, a força está ok. Se não, se for mais de 20 segundos, ele já tem uma diminuição da força, tá? Eu trouxe um videozinho para vocês, enfim, identificarem como é realizado o exercício. Ele é bem tranquilo, tá certo? Esse movimento, né, se fica, enfim, próximo, né, se for um paciente com risco de queda. Então, é um movimento bem tranquilo e com cronômetro a gente consegue fazer simplesmente no consultório, tá certo? Vamos lá. O segundo ponto, né, para a gente fechar já o diagnóstico de sarcopenia, é a avaliação da massa muscular. É bem prático a gente utilizar a antropometria, né? O guideline recomenda o uso de CB, a circunferência do braço, e a área muscular do braço, né? Existem algumas medidas, mas hoje, né, com os aplicativos aí fica tranquilo fazer o cálculo, né, de adequação ou não muscular. A gente melhorando aí a questão da acurácia, enfim, né, do exame. Tem a questão, a biopedância, né, mas a biopedância tem muita interferência dos líquidos, né, tem ascita, edema, mas o guideline recomenda que a gente pode utilizar o ângulo de fase, que é uma das medidas, né, que é utilizada nesse exame, e ele tem um bom fator, aí, um bom preditor de mortalidade, tá certo? E o nosso padrão ouro para avaliar a massa muscular, que a maioria dos estudos em cirróticos utiliza, é a questão da tomografia no corte L3, uma TC abdominal, avaliando o músculo pessoas, tá certo? Existe também avaliação por ultrassom, por DEXA, por ressonância, mas a gente ainda não tem cortes bem definidos, né, para os pacientes. São estudos ainda primários, acho que com a evolução, né, da ciência, enfim, da literatura, esses cortes também vão ser definidos, tá? Aqui é a tomografia, né, o corte e o músculo onde é avaliado. Aqui é um resumo dos métodos, né? Eu trago a questão dos pontos positivos e dos pontos negativos de cada método. Destaco aqui a questão, né, do padrão ouro, realmente, né? E não pedir um ATC para realizar a avaliação de sarcopenia, mas utilizar a ATC de forma oportuna. Muitos pacientes nossos, né, eles são pacientes de CHC ou pacientes que precisam, enfim, de tomografia de forma periódica, e aproveitar essas imagens para também fazer a avaliação da massa muscular, tá certo? Destaco, eles avaliam principalmente a área total do músculo pessoas, né? A questão da musculatura esquelética dessa região, e a atenuação também da musculatura esquelética desse corte, tá certo? E aí, esses dois pontos que a gente falou, tanto a força de pressão manual como o ângulo de fase aí da BIA, né, a ESPEN, né, que a nossa sociedade traz como um dos melhores custo-benefícios, né, de ser avaliado, porque não é tão caro e é um bom preditor aí de mortalidade nos pacientes cirróticos, tá certo? E aí, como avaliar, né, o estado nutricional, né, desses pacientes? Vocês observando, enfim, enquanto médicos, né, enquanto farmacêuticos, enquanto equipe, enfim, multi, né? O guideline, a ISO recomenda que a gente faça uma triagem rápida nesses pacientes, né? E avalie aí pelo IMC e o CHA-2-PUG, a gente já pode classificar ele com risco nutricional, né? Uma doença avançada, um CHA-2-PUG-C, e o IMC baixo também, né? O IMC de desnutrição. E recomenda também a gente avaliar a sarcopenia, né? Com imagem, com força de pressão manual, ingestão.
alimentar, isso é extremamente importante, tá bom? E esse IMC, eu destaco, né, que deve haver um padrão de descontos, né, por exemplo, da ACIT. A ISO recomenda que a gente diminua aí do valor 5% na ACIT leve, 10% na ACIT moderada e na grave. E aqui vocês observam que quando o paciente já tem uma doença avançada, né, o Child-Pugh C, e um IMC menor que 18, ele já tem um risco nutricional e já tem que ser avaliado. Aqui o Royal Free, né, colocado também no guideline, e vocês observam também a importância da avaliação aí da sarcopenia, não só da desnutrição, tá certo? E dentro do cuidado nutricional, né, a gente sistematiza esse cuidado, né, para tratar a desnutrição e a sarcopenia. Eles são problemas nutricionais que a gente, né, consegue resolver, em partes a desnutrição sim, a sarcopenia não, só com tratamento dietoterápico, tá? Não é só IMC, né, a gente precisa ter o entendimento global do paciente, né, a parte de antropometria, o IMC é uma parte da antropometria, né? Mas o exame físico, os exames bioquímicos, a história alimentar, para fazer todo, enfim, diagnóstico aí de triagem, admissão, diagnóstico, as necessidades, preferências, para chegar à prescrição nutricional individualizada e que realmente melhore aí o estado do paciente, tá certo? E toda essa prescrição e esses cálculos é baseado mesmo na literatura científica, né? O guideline, esses guidelines são bem específicos aí para cada estágio de doença, no transplante, na cirrose avançada, no NASH, quais são as complicações e o que a nutrição, enfim, enquanto equipe, pode também melhorar nesses indivíduos, tá certo? E o último, né, para a gente avaliar a velocidade, a gravidade dessa sarcopenia, é avaliar o desempenho físico. Tem os mais usados são esses 3 testes, que é a velocidade de marcha, o TUG, né, que é o teste cronometrado, e a bateria de desempenho físico. Tá? A maioria dos guidelines recomendam, de forma científica, usar a bateria de desempenho físico. Mas, de forma prática, a gente pode utilizar ou o teste cronometrado, que é simples, o paciente levanta de uma cadeira, anda 3 metros e senta na cadeira. Né? Isso ele tem que concluir em 20 segundos. Ou a velocidade de marcha, que é ainda mais simples. Né? O paciente tem que andar, né, 4 metros e você cronometra esse tempo também e faz um cálculo de velocidade média. Né? Se essa velocidade média dá abaixo de 0,8 né, metros por segundo, esse paciente também tem uma deficiência, né, um baixo desempenho físico, tá certo? É bem comum e bem fácil, né, a gente identificar a sarcopenia no desnutrido ou no idoso, né, mas a sarcopenia também está presente aí no obeso e no paciente que fica muito tempo acamado, né, enfim, eles precisam desse cuidado e desse olhar, tá certo? E hoje a gente trabalha, né, com uma síndrome, né, a síndrome da obesidade osteosarcopênica, que altera os 3 tecidos, né, tanto o muscular, o ósseo, quanto o adiposo, né, o tecido adiposo. Né? O jovem, se vocês olharem aqui nesse esquemazinho, ele tem a gordura, ela está inserida no tecido muscular e no tecido ósseo. Né? Quando a gente envelhece, inversão, né, aumenta o tecido adiposo e diminui o tecido muscular, isso é fisiológico. Mas você vê que a quantidade, né, de gordura nos outros tecidos se mantém similar, né, a quando, né, nós éramos jovens. No caso da obesidade osteosarcopênica, o excesso de tecido adiposo ele começa a infiltrar nesses tecidos, né, tanto no muscular como no ósseo, e isso diminui função e desempenho, né? E o paciente obeso ainda ele é um paciente inflamado, né? Eram os piores, enfim, são os piores pacientes de ser conduzidos, às vezes, em UTI, né? Principalmente os cirróticos aí também, é bem complicado, porque aumenta muito essa taxa de inflamação, e quanto mais inflamação, mais quebra, enfim, muscular, e o paciente fica cada vez mais desnutrido, né? Ele tem uma desnutrição, mesmo sendo obeso, na verdade. É um paradoxo, enfim, mas
acontece, né? A gente ter o obeso sarcopênico. Então, é possível identificar a sarcopenia na prática clínica? Não é possível, né? Ela é necessária. A gente precisa, né, ter esse olhar para os nossos pacientes, porque ela gera um impacto direto aí no prognóstico, né? E a gente sempre quer que nossos pacientes vivam e tenham a melhor qualidade de vida, né? E recentemente também foi publicada essa revisão, né, de definição de sarcopenia no paciente cirrótico, e ele traz isso, né, que eu coloquei, e traz um ponto de discussão, né, que muitas vezes você viu que eu utilizei o guideline europeu, enfim, de sarcopenia de diagnóstico geral. Não tem cortes específicos para o paciente cirrótico. Então, a gente tem que avançar nessa linha, né, de pesquisa também, para que seja cada vez mais as recomendações de forma individualizadas, tá certo? E aí, entrando, né, eu coloquei na linha de cuidado, o guideline da Associação Americana, ele classifica aí os pacientes cirróticos, né, dentro da perspectiva de sarcopenia em primários, secundários e terciários, né? O primário são aqueles pacientes que não têm risco, estão em bom estado nutricional, né, doenças né, compensadas, e a gente tem que trabalhar nesses pacientes com a prevenção, né? Incentivando uma boa alimentação, a prática de atividade física e o segmento do tratamento, né? Para melhorar, enfim, a evolução dele. O paciente secundário, ele já é classificado quando ele já tem uma diminuição, né? Já foi triado com risco para sarcopenia, para desnutrição. Nesses pacientes, a gente precisa já iniciar, enfim, um tratamento mais específico, né? Encaminhar para o nutricionista e para o fisioterapeuta, né? O educador físico também, especializados aí, tratar esses indivíduos para que a gente consiga aí reverter esse quadro, tá certo? E o terciário é um paciente já com diagnóstico de sarcopenia, às vezes uma sarcopenia já severa, né? E né, tem que lançar a mão realmente de todas, né? A parte da nutrição, da fisioterapia e de vários tratamentos assim específicos aí, ou, enfim, com suplementação, às vezes com o uso de hormônios, enfim, na parte médica, para que o paciente ele evolua e a gente consiga melhorar esse estado nutricional. E aí é recomendado, dentro da linha, que os pacientes compensados sejam triados aí para sarcopenia a cada 8 meses e os pacientes descompensados de 8 a 12 semanas, né? A gente pode estar avaliando e reavaliando esses pacientes de forma ambulatorial, tá certo? Aqui são algumas recomendações, né, gerais, né, que a gente pode trabalhar. Tem que tratar a doença, né? Tratar a ascite, tratar, enfim, a encefalopatia nesses pacientes para que diminua as complicações e o estresse, enfim, catabólico aí que diminui essa massa muscular, incentivar a prática de atividade física, né, de resistência e força, um trabalho muito parecido na academia, né, no processo de hipertrofia muscular. Na parte da nutrição, uma dieta hiperproteica, hipercalórica, né, com suplementação para atingir a meta desses indivíduos, acompanhar os micronutrientes, e um acompanhamento realmente individualizado para que ele realmente aceite todas a dieta, enfim, e melhore o seu estado nutricional e outros tratamentos aqui ele cita o controle da diabetes ou reposição de testosterona, claro que avaliando aí o risco, né, dos pacientes que têm predisposição a CHC, né, não é legal, né, essa questão hormonal. Então, a gente na sarcopenia tem que trabalhar de forma interdisciplinar, tá? Todo mundo com o mesmo objetivo, né, não é um conceito de multi que cada um faz o seu e realmente às vezes melhora o acompanhamento do paciente, mas a ideia de inter é que a conduta ela é entrelaçada e o objetivo é o mesmo, né? Então, a equipe ideal, né, segundo o guideline da Sociedade Americana, é o hepato, o gastro, o radiologista, o nutricionista, o fisioterapeuta e o psicólogo, né? Desse intuito e circuito ambulatorial,
Mas a equipe mínima que eles colocam, né, é o médico, enfim, o hepatologista, o nutricionista e o fisioterapeuta ou o educador físico, né, a depender da condição clínica do paciente, tá certo? E aí, pessoal, eu criei, né, dentro do software Visage, a gente eu utilizo, enfim, tem uma prática de saúde digital e a gente desenha os processos de informática dentro desse software, é bem legal. E é o padrão até, por exemplo, da EBSER. A EBSER utiliza ele também para desenhar os fluxos, né? Então, a gente chama de piscina, ou, enfim, cada raia que é a função, né, de um profissional. Inicialmente, aí, o médico, né, tem que avaliar a sarcopenia com a aplicação das triagens. Se o paciente não tiver risco, é o tratamento padrão da doença hepática e acompanhar, enfim, reavaliar esse paciente com relação à sarcopenia a cada 8 meses. O paciente com risco tem que ser avaliada a força desse paciente, né, para a gente ver realmente, já iniciar o diagnóstico da sarcopenia, e avaliar a TC se ele tiver disponível, né, não pedir a TC, enfim, para fazer o diagnóstico, mas com a TC, se ele já tiver a TC, solicita ao radiologista a avaliação da massa muscular. Então, se tiver adequada e sem sarcopenia, né, então a força está ok e a TC também, o paciente, né, tratamento padrão, fim do processo. Se tiver diminuída, já entra o paciente já é pré-sarcopênico, né? O médico inicia o tratamento e encaminha para a nutrição e para a físio, né? O trabalho do nutricionista, a gente vai fazer uma avaliação muscular completa e nutricional, né? Aplicar também o Royal Free, que é específico aí para o paciente cirrótico. O paciente sem risco e bem nutrido é uma prescrição individualizada, né? Baseada aí nos guidelines, um acompanhamento de 12 em 12 semanas. E, enfim, ver até a melhora do paciente, né? E os pacientes com risco, com sarcopenia, obesos, né, ou com já um diagnóstico aí de desnutrição, esse acompanhamento tem que ser mais de perto, né? Então, a gente recomenda aí também uma dieta individualizada, seguindo aí os preceitos e as recomendações do guideline, e um acompanhamento de 8 em 8 semanas até melhorar, tá certo? Esses pacientes, a gente já tem aqui o diagnóstico de sarcopenia, mas a gente precisa avaliar a severidade, né, a gravidade da sarcopenia e só com desempenho físico, né? O profissional mais habilitado é o fisioterapeuta. Quando ele vê que esse desempenho físico está adequado, observado, o paciente fica, né, adequado, ele tem um diagnóstico de sarcopenia padrão e a conduta, enfim, é a prescrição de exercícios, né, aeróbicos, de resistências adaptáveis, né, porque tem a condição de ascite, de edema desses indivíduos e, no caso de uma avaliação de desempenho físico diminuída, né, o paciente tem algum comprometimento, a gente classifica ele como com uma sarcopenia severa. E, assim, a função é sinalizar para toda a equipe, né, da gravidade da doença e também, né, acompanhar e prescrever os exercícios que são recomendados, tá? Aí a gente volta aí para o nicho do médico, né, que deve ter outras perspectivas, talvez um tratamento mais avançado, outras possibilidades também para que a gente segure, enfim, a progressão dessa condição, tá certo, pessoal? Todas as etapas, né, para o diagnóstico da sarcopenia pode ser realizada por qualquer profissional, né, de saúde treinado. Então, no ambulatório, a gente consegue, enfim, treinando equipe de enfermagem ou a própria equipe de fisioterapia ou de nutrição, aí, fechar esse diagnóstico, tá certo? Dentro aí do preceito, enfim, da nutrição e do contexto geral, o tratamento, assim, é outra aula, né? Foi a que eu dei ano passado aqui ao grupo, mas o mais importante é uma ingestão proteica aí de 1,2 a 2, né? Atingir o VET do paciente, né? O valor energético total também é extremamente importante, né? Eles são bem catabólicos. É uma dieta hiperproteica e hipercalórica. A suplementação noturna, né, porque a gente diminui o tempo de jejum desses pacientes e o jejum é extremamente catabólico, né, eles perdem muita massa muscular.
Infelizmente, nossos pacientes passam por muitos exames, a colono, a endoscopia, né, a própria TC, todos precisam de jejum, então a gente tem que minimizar ao máximo esse tempo de jejum, né, nos pacientes também quando estão hospitalizados, porque isso piora aí a condição muscular deles, tá certo? E mais específicos aí com suplementação de aminoácidos cadeia ramificada, né, o principal a leucina. Hoje traz aí que fontes proteicas diversificadas melhoram muito a aceitação do paciente e consequentemente, a resposta muscular, né? A gente tem que ter um olhar também na questão de micronutrientes, principalmente dos lipossolúveis, né? Dentro das vitaminas, né? Lipossolúveis. E a B1, né? A B1 muito relacionada aí com a encefalopatia, né? Da síndrome de Kwashiorkor. Esses pacientes precisam do acompanhamento nutricional, né, de prevenção, já tratando um pouco da prevenção do exercício físico e do cuidado realmente interdisciplinar. É isso, pessoal, que eu tinha para trazer. Obrigado aí e estou à disposição. Paraná, quer falar? Muito obrigado, Rafael. Eu acho excelente. Nós temos que ter nos nossos hospitais de hepatologia núcleos multidisciplinares que trabalhem com sarcopenia. Eu tive agora uma experiência, Ana, interessante, um paciente meu, oncológico, mas livre de doença há muito tempo, com a doença hepática, provavelmente uma hipertensão portal não cirrótica vascular, com extinção do parênquima, por isquemia, e precisou ir para o transplante. Foi para o transplante em Miami, e a primeira coisa lá, ele foi recebido pelo grupo e, em seguida, foi chamado o time de sarcopenia. E esse paciente teve um tratamento invasivo da sarcopenia. Ele passou uma sonda, tinha dificuldade de alimentação, obviamente, passou uma sonda nasoenteral e ele foi para casa e ele voltava ao hospital, teve todo o cuidado, porque, obviamente, o transplante hepático do paciente sarcopênico ele tem riscos muito maiores. Na Europa, alguns centros utilizam a sarcopenia como contraindicação para transplante. E a gente, aqui no Brasil, tem muito poucas ações com a sarcopenia. E, na multidisciplinaridade, a radiologia pouco entra, o hepatologista pouco faz, e os nutricionistas eles ficam mais no escopo de uma avaliação nutricional do paciente, na dieta hipossódica, mas não na sarcopenia. Então, a gente acaba não usando as ferramentas que a gente tem hoje de imagem. Nós temos aqui o Lucas Gama-Lobo, está aqui na plateia, é quem faz aqui para a gente essa avaliação. Temos hoje essa possibilidade com a tomografia, é bem fácil, não é um exame caro. Temos a possibilidade de ter nossas equipes de nutrologia e de nutrição bem treinadas, mas a gente ainda não tem essa cultura no Brasil. E precisa ter. Eu acho que está aberta a discussão, se alguém tiver alguma pergunta. É exatamente pela importância do tema que nós estamos trazendo a sarcopenia como um dos carros-chefes para que a gente traga uma linha de cuidado Brasil. Eu concordo com tudo isso que você falou. É preciso que a gente tenha uma atenção muito especial para paciente sarcopênico, cirrótico, que é o nosso tema. E, conforme prometido ano passado, nós vamos testar um instrumento proposto aí pelo Rafael. Vamos colocar isso em prontuário para que a gente compartilhe com todos, para que possamos ter as ações da Rede D'Or São Luís em relação à sarcopenia e podemos melhorar o nosso paciente sarcopênico portador de cirrose. Eu não sei se tem, não, só elogio aqui, Rafael. Eu tinha uma pergunta só para fazer para o Rafael, em relação a o que é que a gente pode fazer de imediato, enquanto a gente não tem essa estruturação toda. Você já mostrou, é muito fácil a gente avaliar a sarcopenia do paciente no consultório. Os testes são extremamente simples, são baratos. Agora, uma vez o paciente sarcopênico,
informação básica alimentar. Esse paciente já vem cheio de restrições. Primeiro, porque a família tem culturalmente aquela história de que não pode comer isso, não pode comer aquilo, porque tem doença no fígado. Um desastre isso. O paciente já vem com uma dieta hipossódica. Paciente que não reclama de dieta hipossódica porque não está fazendo. Né? Se estiver fazendo, ele está sempre descontente. Ele não, é terrível a dieta hipossódica. E como fazer? Como é que a gente pode manejar esse paciente? Por exemplo, que orientação você daria para o night snack, para o lanche noturno, que é quando o indivíduo perde muita massa muscular, né? O sono, no período do sono. E como você orienta a suplementação proteica? Com que tipo de aminoácido, se a gente vai fazer alguma suplementação industrializada e se a gente vai fazer uma suplementação num paciente que não tem acesso às formulações industrializadas, como você recomendaria para ele ter acesso ao melhor aminoácido para recompor a perda muscular dele? Excelente pergunta, professor. A gente, enquanto nutricionista, no primeiro contato, né, tem que realmente ver a questão dos mitos e das restrições, porque muita coisa realmente é popular e a gente consegue manejar, né? Próprio leite, né, o laticínio, que a gente, né, o paciente já vem hoje com intolerância à lactose já, mas não tem. E a gente focar principalmente nos lanches, né? O suplemento mais, enfim, indicado são ricos em aminoácidos de cadeia ramificada, tá? Ricos em leucina. Esses alimentos estão presentes também na carne, enfim, na soja, nas leguminosas, né? Eles são ricos. E pensando aí no jejum, né, nessa dieta, a gente chama de ceia, né, antes de dormir, a gente indica uma suplementação realmente, se o paciente não tiver condição, né, de comprar uma suplementação mais específica, focar também na questão dos laticínios, o mingau, enriquecido aí com alguns, né, com leite, enfim, leite em pó, que melhora aí o estado nutricional e a densidade nutricional desses alimentos, né? O próprio ovo, enfim, também é uma fonte proteica e a gente vai trabalhando conforme a condição demográfica também, né, do paciente, né? Tem uma pergunta aqui para vocês sobre a dieta vegana. Você falou aí que as leguminosas são uma fonte de aminoácidos de cadeia ramificada bastante interessante. Isso, mas a gente tem uma dificuldade aqui, sobretudo no Nordeste, com as leguminosas. Mas a pergunta que Fabiana mandou para você é se a dieta vegana seria melhor. Isso já foi feito no Hepatopata, no passado. Ana vai lembrar, teve uma época que o paciente conhecia falopatia crônica, se prescrevia a proteína vegetal, né? Foi uma época muito longínqua, isso não existe mais. Mas o que é que você acha da dieta vegana? Então, professor, o que o guideline, enfim, recomenda, eu estou lendo aqui a pergunta, é que as fontes proteicas elas sejam ao máximo diversificadas, né? Porque isso melhora a aceitação dos pacientes, eles têm realmente mais possibilidades aí, né, de cardápio e isso é importante, né, nesses indivíduos. Não precisa ser só exclusivamente de aminoácidos de cadeia ramificada. Ele tem um papel importante, mas os outros aminoácidos também são essenciais para o processo de síntese muscular. Estou vendo aqui Ana Heloísa, eu acho que é a minha querida Ana Heloísa, lá de Foz do Iguaçu, falando sobre essa questão das restrições e da dieta não palatável. Aí eu queria ouvir até de Ana. Muitas vezes a gente vê o paciente aderir a uma dieta hipossódica e ele murcha, ele perde a massa muscular porque ele deixa de comer. Ele passa a comer só fruta. E aí, Ana, eu pessoalmente começo a liberar o sal.
porque a essa altura é melhor você controlar a CIT com o diurético, se ele, obviamente, tolerar o diurético, do que ele entrar em sarcopenia, num processo de sarcopenia. Como é que você faz aí, Ana? Eu concordo também, eu acho que isso é super discutido, mas eu sou muito liberal, peço para evitar muita proteína de origem animal em excesso, mas não vejo problema, entendeu? Assim, na prática, enfim, também o próprio guideline tem uma recomendação de que se a dieta hipossódica está diminuindo a aceitação do paciente, a gente precisa liberar um pouquinho. Eu liberava um sachêzinho de sal, que é 1 grama, durante um almoço ali, que é uma refeição hiperproteica, né? E hoje, até no Hepatologia do Milênio, a gente organizou uma sessão, eu trouxe uma colega que trouxe várias opções, enfim, de temperos naturais que melhora o sabor sem usar o sal, sem usar sal do Himalaia, enfim, essas coisas que tem hoje, mas com temperos naturais realmente melhorando o sabor dos alimentos e não da necessidade de adicionar. A gente coloca, né, são 2 gramas de sódio e 5 de NaCl, mas isso é no contexto geral, né? Todo o alimento ele já tem o sódio, então a gente tem que fazer esse cálculo em cima disso. E liberando 1 grama no almoço, já a dieta já não tem adição nenhuma de sódio, só dos alimentos, a gente consegue controlar. É muito melhor que ele coma, enfim, se alimente bem, e a gente controla aí a CIT com a paracentese, com o diurético. Rapaz, deixa eu te perguntar uma coisa. Olha, na França, muito tempo atrás, tinha um temperinho que usava para o cirrose chamado sel de celery, que é o sal de aipo. Sal de aipo. Isso tem aqui no Brasil? Então, professor, eu não tenho tanto, né, não tenho conhecimento, né, enfim, dessa... Já ouviu falar, Ana, aí no Rio? Nunca ouvi falar. Não, nunca vi no Brasil, mas você tem vários outros temperos que você pode usar, né? Então, você tem muita coisa que você pode substituir. Ô, Rafael, a tampa da caneta Bic é um espetáculo, porque você pode medir por ali. É o que eu acho. Eu falo, olha só, pega uma caneta Bic, que todo mundo tem no bolso, usa a tampinha, sua medida. Os dentes saem felizes porque você fala uma linguagem que é afetuosa e eles acham o máximo com aquela medida que pode esconder da esposa, do marido, não tem problema nenhum, ninguém vai saber. Eu acho isso máximo. Nas minhas orientações tem, e ela é bem simples. Tampa de caneta Bic, quem trabalha comigo no ambulatório já viu falar isso, Gabriela está aqui, e ela já me ouviu falar isso, fica olhando assim para a minha cara, isso é do tempo muito antigo, de 40 anos atrás, e que funciona. É muito bom. A tampinha do dentifrício também. Também. Eu prefiro a caneta Bic, porque o dentifrício ele varia. Olha, está excelente a apresentação, mas a gente tem que seguir com o horário. Eu quero dividir com os colegas, nós temos aqui várias pessoas online. Lembrar que nós vamos compartilhar essa linha. Por enquanto, fica no YouTube. Eu espero que a gente possa ter colaboração do Brasil inteiro, fazendo alguns indicadores que nós vamos sinalizar como aqueles factíveis na rede. E muito obrigada. Você está responsável por coordenar isso, Rafael. A gente vai democratizar isso para vários hospitais do Brasil. Peço ajuda, chame outros colegas de outros hospitais da rede que você julgue que possam colaborar. Eu já tenho lá no hospital quem vai fazer contato com você, tá bem? E vamos fazer essa linha. Eu prometo a todos aqui, Paraná e eu, que assim que a gente tem instrumento, no prontuário eletrônico a gente vai compartilhar. Nós vamos passar para a segunda parte. Nós temos hoje, eu já fiz a apresentação, o doutor Renato Castro Araújo vai apresentar um caso de hipertensão portal não cirrótica. Eu quero aproveitar para agradecer, Renata, toda a sua equipe, pela parceria, pela gentileza, pela ética com que vocês têm conduzido o nosso querido Nono Andar, que é um oncohematológico, o nosso TMO, é uma parceria que hoje é indissociável, a gente não vive mais sem a hematologia. E eu queria também pedir licença para fazer um agradecimento especial à doutora Ani Casassus, que deve estar aqui na plateia, que é uma assistente, uma das minhas, entre meus 36 assistentes, a Ani é uma, e ela tem conduzido de uma forma espetacular, numa parceria ética e muito boa
o TMO. Anice, você está aí, o nosso agradecimento em público a você. Renato, a palavra é sua. Obrigado, doutora Ana, pelo convite, o doutor Paraná também. Rafael, ótima apresentação, aprendi bastante. Realmente é um prazer trabalhar em contato com a hepatologia, nessa interface que nós temos em hematologia com hepatologia. Frequentemente a gente tem diagnósticos diferenciais difíceis para fazer ou complicações hepáticas dos nossos tratamentos, então é muito bom poder ter essa parceria, a gente aprende sempre muito com vocês. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Então, o objetivo hoje é apresentar um caso clínico de hipertensão portal de causa não cirrótica. Então, é uma paciente do sexo feminino de 52 anos de idade que tem um diagnóstico de artrite reumatoide feito em 96. Né? Naquela época, ela só tinha poliartrite, não tinha nenhuma manifestação sistêmica da artrite reumatoide, e um diagnóstico clássico feito com fator reumatoide, mais a clínica, e iniciou um tratamento com a reumatologista, fazendo inicialmente uso de prednisona e methotrexate com uma boa resposta. A poliartrite foi controlada, ela engravidou em 2008, então nessa ocasião o tratamento dela foi suspenso, e depois, ao final da gestação, depois que ela tinha já tido o filho, a reumatologista dela começou a observar no acompanhamento o aparecimento de alterações no hemograma, uma linfocitose, uma neutropenia, e no exame físico uma esplenomegalia. Ela tinha uma queixa de aumento de volume abdominal, empachamento pós-prandial, uma distensão, e realmente no exame físico ela já tinha uma esplenomegalia, não era muito grande, mas já causava sintomas para ela. Foi encaminhada então para o hematologista, que foi investigar essa esplenomegalia com essas alterações hematológicas, né? Uma linfocitose acompanhada de uma neutropenia. O hematologista fez uma avaliação da medula óssea e a imunofenotipagem ajudou a concluir, a fazer um diagnóstico de uma doença que se chama leucemia de grandes linfócitos T granulares. Biópsia de medula óssea também compatível com esse achado. Então, agora eu abro um parênteses para falar dessa doença, que é uma doença rara, né? E que nós, hematologistas, também vemos pouco, né? Mas é uma doença que está associada à artrite reumatoide em 25% dos casos, então, frequentemente associada a uma doença autoimune, mais comum é a artrite reumatoide. Então, os achados geralmente são de neutropenia, anemia, plaquetopenia, então são as citopenias acompanhadas de uma linfocitose, mesmo que seja uma linfocitose relativa, né? As células características são essas pela morfologia. A gente não consegue fechar o diagnóstico, mas existe um perfil imunofenotípico bastante característico. Então, são grandes linfócitos T com grânulos também aí no seu interior, esses grânulos eosinofílicos. Existe uma esplenomegalia de forma muito frequente, né, mais de 50%, aproximadamente 50% dos casos, e o tratamento, apesar de ter esse nome horroroso, essa doença, né, é uma doença que a gente trata de uma forma geralmente extra-hospitalar, em regime ambulatorial, com quimioterapia em doses baixas ou imunossupressores. Então, a gente consegue controlar essa doença dessa forma, é uma doença mais indolente, e que raramente vira uma leucemia aguda ou se transforma em uma doença mais grave. Tá? Então, o tratamento geralmente é methotrexate, com ou sem corticoide, ciclofosfamida, ciclosporina e, às vezes, um anticorpo monoclonal, que é o alentuzumab, um anticorpo anti-CD52, que ataca vários linfócitos, praticamente todos os linfócitos. Então, assim, existem várias linhas de tratamento. Geralmente, quando esse diagnóstico é feito, o hematologista assume o caso, trata a leucemia de grandes linfócitos T granulares e o tratamento não é muito diferente da artrite reumatoide, o reumatologista acompanha junto, mas geralmente a artrite reumatoide fica controlada e entra em remissão. Foi o que aconteceu com essa paciente, foi tratada sequencialmente desde 2008 com methotrexate, ciclofosfamida, ciclosporina foi um dos tratamentos mais recentes de 2014 a 2021. Então, quando o médico muda a linha de tratamento, porque o paciente já não respondia tanto
aquela linha anterior, e aí foi trocando de medicamento e fazendo uma tentativa para avaliar a resposta. O objetivo do tratamento é controlar as citopenias, né, e manter controlada aí a doença de base, a artrite reumatoide, a outra doença de base, e evitar as infecções, que são assim, o medo principal dessa doença quando ela cursa com uma neutropenia ou sangramentos pela plaquetopenia. Após a ciclofosfamida, a ciclosporina, ela, nesse último período, em 2021, a ciclosporina foi suspensa por uma disfunção renal. Ele é um inibidor de calcineurina, um imunossupressor que causa disfunção renal, pode causar potencialmente. Então, a médica dela precisou suspender a ciclosporina e tentar novamente a ciclofosfamida, que é o CTX, né? Tentou a medicação oral associada a um fator estimulante de colônias granulócitos, que é a filgrastima, é o GCSF. Essa paciente não respondeu muito bem ao tratamento. Em dezembro de 2021, ela começa a apresentar febre, uma febre persistente por mais de 2 semanas, de origem obscura, refratária. Então, ela foi rastreada de uma forma muito extensiva, com tomografias, com culturas, e nenhuma causa foi identificada para essa infecção. E refratária porque não respondia muito bem aos antitérmicos e nem aos antibióticos usados empiricamente. Então, ela evoluiu a partir daí com uma pancitopenia bastante significativa e um aumento do volume abdominal. Ela que já tinha tido uma regressão do BACE com os tratamentos anteriores, com resposta dos tratamentos anteriores, voltou a apresentar uma hepatosplenomegalia, por isso ela interna no Hospital Quintadó em 27/12/21. Então, com uma neutropenia febril, uma pancitopenia e uma hepatosplenomegalia. Esses são alguns resultados de exames. Então, ela chegou a ter uma hemoglobina de 6,5, 300 leucócitos apenas e 6.000 plaquetas, uma LDH aumentada, com um perfil hepático também de enzimas hepáticas alteradas. Não tanto as transaminases, mas moderadamente elevadas, aqui em torno de 200, TGO e TGP, mas as enzimas canaliculares mais aumentadas. Fosfatase alcalina chegou a 813, gama-GT 1.200. Bilirrubina foi aumentando progressivamente. Ela chegou a 5 de bilirrubina total, às custas de direta, com 4,13. Uma PCR bastante aumentada, o VHS também, beta-2 microglobulina também. Então, era uma paciente que estava bastante inflamada, né? De exames complementares, coloquei alguns pertinentes aqui que nos ajudaram a fechar o diagnóstico dela. Ela tinha os triglicerídeos que estavam entre 170, fibrinogênio um pouco baixo, 72, ferritina de 4.360, ferritina bastante aumentada. Mais uma vez, um longo painel foi feito de investigação de infecção, sorologias negativas, culturas negativas e, inclusive, o PCR para histoplasma foi feito que estava negativo. Esses são achados do ecodoppler de sistema Porta, né? Eu agradeço aí ao Gilberto, que me ajudou a selecionar essas imagens. E, basicamente, o que a gente vê é um fígado que não tem alterações compatíveis pela imagem, ultrassonográficas de cirrose, né? Então, é um fígado homogêneo e sem alterações significativas na cápsula e nem no parênquima hepático. A gente vê uma esplenomegalia aqui de 19 centímetros no maior eixo, né? E a gente vê uma alteração do fluxo do sistema Porta, de alteração do fluxo no sentido hepatopetal. Então, quer dizer, ele mantém um fluxo hepatopetal, mas com uma lentificação e uma tendência a ter uma inversão do fluxo hepatofugal, né? Então, na verdade, é uma hipertensão Porta que eles conseguem, os ultrassonografistas, mensurar através dessas medidas todas, e depois a gente eu conto aí com os hepatologistas que quiserem destrinchar um pouco mais esses índices de resistência, essas velocidades, mas o que o ultrassonografista coloca no laudo do exame é que é um aspecto compatível com hipertensão portal não cirrótica. Então, esse fluxo de sangue que deveria entrar no sistema Porta e passar e atravessar o fígado para cair na veia cava, a gente tem uma lentificação e uma tendência à inversão com uma hipertensão portal, e depois vai levar aí a CIT, a hepatosplenomegalia e outros problemas, circulação colateral. O que a gente tem aí na investigação quando a hematologia entra no caso, principalmente pela hepatosplenomegalia e pela pancitopenia? A gente faz uma avaliação da medula óssea, né, um mielograma.
Novamente, ela tinha feito antes para fechar aquele diagnóstico de leucemia de grandes linfócitos T granulares. E aí o hemograma mostra, o mielograma mostra uma celularidade aumentada e múltiplos macrófagos com hemofagocitose de hemácias, neutrófilos e plaquetas. Então, a gente tem esses fagócitos aqui, são macrófagos, né? São células que estão fagocitando diversas células da hematopoese da paciente. Então, ela fagocita hemácias, fagocita eritroblastos, fagocita plaquetas, neutrófilos, e dessa forma que mais hemácias aqui. Dessa forma, a paciente tinha uma medula que era cheia de células, né? Mas, ao mesmo tempo, essas células estavam sendo, a maior parte, muitas delas estavam sendo fagocitadas, destruídas no ambiente intramedular, e por isso, no sangue periférico, ela tinha uma pancitopenia. E é uma situação bastante inflamatória que causa uma febre de origem obscura não infecciosa. A imunofenotipagem da medula óssea mostra essa ativação macrofágica, comprova, né? E mostra também 1,5% de células residuais da doença hematológica de base. Então, uma das nossas hipóteses diagnósticas era uma piora da leucemia de grandes linfócitos T granulares, né? Ou uma progressão, eventualmente, para uma leucemia aguda. E a gente comprovou através desse exame que não, que tinha um número muito pequeno de células. O que estava acontecendo era uma hemofagocitose, uma síndrome hemofagocítica. Então, esse diagnóstico foi fechado. Essa é uma situação que está relacionada geralmente é secundária a alguma causa, então pode estar relacionada a uma infecção secundária, uma infecção, ou uma ativação de uma doença autoimune, né? Acontece mais frequentemente em pacientes portadores de doenças autoimunes, e o que a gente tem que fazer é interromper esse processo de forma urgente. Isso geralmente é feito com corticoide e com imunossupressores, né, e quimioterápicos com a função de imunomodular esse processo e interromper esse processo. A paciente foi tratada com metilprednisolona, com pulso, né, dose alta, e com ciclofosfamida nessa dose, que é uma dose alta também, um quimioterápico com uma ação imunomodulatória muito forte. Ela teve uma resposta ruim, a febre e as citopenias foram mantidas, e aí a gente associou mais recentemente um outro quimioterápico que também tem essa função imunomodulatória, que é o Vepezid. E aí, com a ação combinada, né, ela mantinha o uso de um corticoide, tinha feito a ciclofosfamida há menos de 3 semanas, e nós associamos esse Vepezid, que é administrado inicialmente 2 vezes por semana. Com esse tratamento combinado, ela respondeu. As citopenias agora estão em recuperação, a esplenomegalia regredindo também. Ela saiu daquela fase crítica de risco de uma infecção secundária, uma neutropenia com sepsis, ou então um sangramento, né? E parou de fazer febre. Então, o estado geral dela melhorou, realmente ela está respondendo. Basicamente é isso. Obrigado. Essa paciente teve uma biópsia? De fígado, não. Só Não. de medula óssea. Interessante. O padrão o que você descreve ali, do ultrassonográfico, é um padrão de uma síndrome de bloqueio de refluxo. E como essa paciente tem fosfatase alcalina e gama-GT anormalmente elevada, sugere fortemente que ela tenha uma síndrome de obstrução sinusoidal. Faltou ter alguns achados, às vezes, no ultrassom, parece como se tivesse pseudonódulos, que ela não tem, mas o aspecto é bastante compatível. Eu acho que uma biópsia mostraria isso. Ana? A gente questionou, pensou nisso, né? Mas era uma paciente que estava numa situação pró-hemorrágica muito grande, né? Sim, claro, E por isso, junto com a hepatologia, a gente achou que era melhor não arriscar. E aí a gente tem uma dificuldade imensa aqui no Brasil para fazer biópsia transjugular. Se fosse nos Estados Unidos, na Europa, teria feito. Mas a gente aqui tem uma dificuldade porque o catéter custa muito caro e as operadoras de saúde não liberam. Pelo menos aqui é a nossa realidade. Olha só, realmente, por que a gente trouxe esse caso? Primeiro, para mostrar a importância da multi e interdisciplinaridade
com oncologia e com a hematologia. Segundo lugar, nós temos aqui uma plateia heterogênea, claro, chamar a atenção que aminotransferase de 200, 300, gama-GT acima de 1000, fosfatase alcalina elevada, bilirrubina elevada e esplenomegalia não é hipertensão portal, não é sinal de cirrose hepática. Essa é a segunda coisa. É importante que a gente lembre que existem as doenças sistêmicas, que existe a síndrome de hipertensão sinusoidal, a hipertensão portal não cirrótica, e o nosso diagnóstico, nesse caso, foi síndrome de oclusão sinusoidal, desde o início. Me foi perguntado sobre a biópsia, eu estava voltando de férias, eu falei, não vamos fazer, a doente está extremamente grave, mesmo que nós fizéssemos uma biópsia transjugular, nós não temos a menor dúvida diagnóstica. Discutimos exaustivamente esse caso com Renato, Renata, Ani, toda a equipe, e o que eu ponderei foi o seguinte, eu estou trazendo, até porque eu quero ouvir uma opinião, ou a gente trata essa doente ou nós não temos saída. Claro que a gente tem diagnósticos diferenciais a serem acrescentados na gravidade. É uma doente que tem artrite reumatoide, pode ter o seu padrão de hepatopatia da artrite reumatoide, ela pode trazer consigo uma hepatotoxidez pelas drogas que ela usou, mas diante dessa evolução que vocês estão me colocando, eu não tenho a menor dúvida que a gente está diante de uma síndrome de oclusão sinusoidal. Para a gente indicar uma biópsia, eu não tenho muita dúvida. E as outras coisas que possam aparecer são lesões de artrite reumatoide que eu não vou conseguir enxergar nesse momento, não vai fazer a menor diferença para a nossa proposta terapêutica, e alguma coisa para a DILI que também não vai, ela precisa de uma medicação. Aí veio a segunda pergunta. Ana, a gente vai ter que fazer corticoide, endoscopa ou não? Eu falei, deixa eu pensar rapidamente, meio segundo, não. Assumi também a não endoscopia, porque era uma doente extremamente grave que ia fazer corticoide. Você sabe que chega um momento da vida que a gente tem que assumir algumas coisas, mas diante daquele painel laboratorial que me foi apresentado na ocasião, eu disse, eu vou conseguir fazer pouca coisa por ela se eu precisar ligar uma variz de esôfago, né? Então, eu prefiro arriscar. Eu queria, sinceramente, o que é que você teria feito? Eu assumi não fazer a biópsia hepática, Renato lembra disso, e assumi não fazer endoscopia. Eu disse, vamos jogar tudo, porque a chance dessa doente. Mas o meu coração ficou pequenininho de não endoscopar. Eu tive que correr algum risco. O que é que você faria, Paraná? Você está sem som. Eu concordo em gênero, número e grau com você. Eu acho... A gente sempre concorda, Renata, é sempre assim. A biópsia hepática ela teria interesse acadêmico fantástico, né? Mas, assim, para mim, o diagnóstico está dado. A clínica soberana. E, para mim, ela tem hipertensão portal, o síndrome de obstrução sinusoidal, e ela pode ter 1001 razões para isso, né? DILI é um exemplo, a própria doença, enfim. Isso acho que não mudaria a conduta, a biópsia. Ela ajudaria no sentido acadêmico. Quanto à endoscopia, ela não tem colaterais. Dificilmente ela vai ter varizes esofágicas de grosso calibre. Se ela estava numa condição clínica complicada, mais instável, eu também não faria, não, porque se você encontrar alguma coisa e você tiver que fazer essa ligadura, você ia atrapalhar o tratamento dela aí por 45 dias. Não vejo sentido nisso. Não vejo sentido. Qual é a chance de uma varize, que eu acho que ela não tem, uma varize esofágica de grosso calibre sangrar? Qual é a chance? Qual é a chance dela morrer da doença se ela não fosse tratada? Seguramente maior. Então, medicina é isso, é risco-benefício. Concordo, Ana, eu faria aqui exatamente assim. A vantagem da gente ter uma equipe multi- e interdisciplinar na qual a gente confia e que a equipe também confia na gente é muito interessante, porque a gente divide risco, a gente divide decisão. Mas eu queria muito chamar a atenção desse caso, porque se você segue um padrão, né? Eu tenho que biopsiar, eu tenho que endoscopar, eu tenho isso, tem momentos que a gente se dá o direito
para proteger e trazer a segurança do paciente de não fazer aquele procedimento, desde que você saiba defender, porque não vai fazer. Essa doente está evoluindo muito bem. Um outro ponto que eu gostaria de trazer aqui, e que a gente vive isso muito, e é uma discussão diária, a gente tem um DAR de oncologia, de hematologia, né, Renato? A gente tem muita coisa lá que a gente vê. São esses pontos, a gente vai discutir isso ao longo do ano, e eu me antecipei, porque a gente vai ter uma sessão sobre hipertensão portal, a gente vai trazer um outro caso, hipertensão portal não cirrótica. São aquelas icterícias que impedem a continuidade da quimioterapia. O que é que você faz? Aquelas síndromes de compensação hidrópica com grandes ascites, numa síndrome de oclusão sinusoidal, numa hipertensão portal não cirrótica, que às vezes você tem que assumir e que fazem com que você pare o tratamento. Isso é um tema fantástico, eu gostaria de ouvir aí a plateia, você, Paraná, como é que você tem conduzido isso? Você tem nível de bilirrubina? Porque essa moça foi a 5, né, Renato? Pela doença, por tudo, mas às vezes você tem um quimioterápico que é impeditivo você continuar, e o oncologista vira para você e diz assim, olha, com esse valor eu não posso continuar, e você fica pensando o que você vai fazer, né? Porque não dá. Ou então uma ascite de grande volume que é impeditivo para você continuar a terapêutica. A gente trabalha com várias coisas, serão trazidos casos aqui, vários colegas aqui podem se inscrever também, falar conosco, com você ou comigo, mas eu queria ouvir o que é que você tem feito e Renato, opina, vê o que você acha da nossa conduta. Eu acho que a conduta foi excelente, foram decisões difíceis, né, e compartilhadas, e importante realmente a gente ter uma equipe tão boa e que trabalha em harmonia, em sintonia, para compartilhar essas decisões difíceis. Mas acertamos nas decisões, ela já tem uma bilirrubina normal, as transaminases também normalizaram e as enzimas canaliculares estão normalizando aí progressivamente, né? Então, foram decisões acertadas. Agora as plaquetas começam a subir, ela começa a ter momentos com mais de 20 mil plaquetas, então futuramente, assim, em pouco tempo, imagino que a gente possa fazer endoscopia num momento mais seguro. Ela parou de fazer febre, não tem discrasia mais. Então, pela resposta do caso, a conduta foi acertada e a gente está num momento muito mais favorável. Muito bom. Também concordo, gênero, número e grau. Só chamando a atenção, quando a gente lida com números, né, e a gente passa muito por isso que a Ana falou, a bilirrubina acima de 3 não pode usar isso. Agora, então, com os com os inibidores de checkpoint, é direto isso, né? Mas, assim, a gente tem que entender a fisiopatologia da doença. Numa síndrome de obstrução sinusoidal, você tem uma lesão brutal de zona 3, mas não de zona 1 e zona 2, que são preservadas. Então, a bilirrubina sobe, é verdade, mas a reserva funcional do fígado não cai como ocorre numa cirrose. No paciente cirrótico, você elevar a bilirrubina é desastroso, é sinal de que o fígado está em disfunção. É outro significado. É por isso que a gente tem que trabalhar em multidisciplinaridade. Outra coisa interessante é a gente, quando tem uma bilirrubina muito elevada, as custas da direta, é dar uma olhadinha na delta. E se essa paciente tem uma bilirrubina delta elevada e a bilirrubina direta está caindo, ela está em franca resolução, está melhorando. E a gente não tem o costume de ter esses skills, né? Essas pequenas. Assim, na beira do leito, isso não está em livro, não. Na beira do leito é isso, é esse detalhe que ajuda a gente a tomar decisão. Então, volto a dizer, trabalhar em multidisciplinaridade é fantástico. Quem tem a sorte de ter equipes de outras especialidades em complementaridade, eu vou dizer uma coisa, Renato, eu sempre disse isso, eu acho a hepatologia a especialidade mais completa, porque é a clínica médica. A hepatologia, por incrível que pareça, conversa menos com a gastroenterologia do que com as outras especialidades. Eu tenho essa impressão. Não é não, Ana? Eu tenho certeza. Você fez um comentário que é muito legal. Você pega um paciente desse com 1.400 de gama-GT, a gente fala, vai ficar bom, não esquece.
Aí você pega uma colangiopatia biliar primária e você fala, caramba, isso não está legal. Você pega uma DILI, isso não está legal. Você pega uma doença alcoólica e você fala, meu Deus, deixa eu ver o restante, como é que é isso. Então, é tudo gama-GT, mas é à la carte. A hepatologia é à la carte. A hepatologia é clínica médica. Se a gente não tiver parceiro, a gente não vai fazer diagnóstico, porque grande esplenomegalia com hipertensão portal, com provas funcionais, sejam elas de síntese ou de colestase, necroinflamatória, com hipertensão portal, não é sinônimo de cirrose. É sinônimo de abra os olhos, ouça o doente, porque o diagnóstico não é este, entendeu? Isso é que é o bacana, e a gente trabalhar nessa parceria. Eu acho que esse caso foi trazido propositadamente, porque muitas vezes a gente tem que tomar a decisão do não fazer, o não fazer é o correto. Então, a gente trouxe exatamente para discutir, porque muitos passam pelo meio, a gente tem passado por muito caso de oncologia, hematologia, a gente aprende muito com vocês também, e toma decisões, às vezes, que é isso. Mas por quê? Porque é por isso. Não tem como. É isso. Não tem explicação. Olha, tem uma pergunta aqui interessante, Ana. Olha, perguntando aqui se vocês usariam propanolol nesse paciente. A minha resposta é não. A minha resposta é não. Eu tenho uma doente grave, uma doente hemodinamicamente instável, eu preciso ter esses parâmetros hemodinâmicos em mãos, e a etiofisiopatogenia é um pouco diferente, entendeu? Em princípio, eu não usaria. Tem uma pergunta bem desafiadora aqui de Emília. Emília é uma colega... Então, você responde, Paraná, deve ser para você. Não, a Emília é uma colega super bem preparada, uma gastroenterologista, endoscopista de mão cheia. E você está falando que a gente não fala com gastro, ela vai brigar com você. Não, mas ela é super engajada ao grupo aqui. Quanto à EDA, a endoscopia, a indicação seria apenas para pesquisar presença de varizes esôfago-gástricas ou também para investigar alguma outra coisa, diagnóstico diferencial da anemia, paciente que vai usar corticoide, com doença ulcerosa e por aí, ou doenças vasculares, porque ela é uma paciente de artrite reumatoide, ela pode ter GAVE, enfim. Sem dúvida, tudo isso. Só que ela não estava sangrando, não é? Ela não estava sangrando, e se for uma doença ulcerosa, eu dar corticoide para ela, eu cobriria ela com IBP. Eu continuo achando que eu não faria se ela tivesse numa condição que viesse a atrasar qualquer introdução, Emília. Mas acho excelente sua colocação. Emília, na verdade, eu mesma pensei na endoscopia, eu mesmo não indiquei. Eu pensei para não indicar. Quando o Renato, a Renata, a equipe falou, Ana, o que você acha? Eu falei, olha só, a única coisa que a gente teria que fazer, mas que não vai fazer, eu comecei a frase assim, seria uma endoscopia. Para que fazer uma endoscopia nesse momento? Se ela tivesse, porque eu acho que não vai ter, a gente já justifica, uma variz de esôfago de grosso calibre, precisando usar corticoide como a gente vai precisar, tá? Como vocês estão indicando, para recuperar essa doente, ela pode sangrar da variz. Se ela sangrar, a gente entra emergencial. Mas se eu fizer uma endoscopia, eu não tenho uma coagulação no momento que me dê suporte, eu posso atrapalhar. Então, eu prefiro arriscar, porque, de repente, ela não sangra e a gente não vai fazer. E talvez hoje, se a gente roda um novo Doppler, eu não precise mais, porque ela vem se recuperando, a situação dela é outra, a situação hemodinâmica a nível de fluxo hepático. Então, a ideia era dizer que o que eu poderia fazer adicional seria fazer endoscopia para ver se tem variz, mas nós não vamos fazer, não para ver se tem úlcera, nada disso, não era a situação estava muito clara para a gente. Porque tem sempre a turma que fala assim, puxa, por que não fez endoscopia? Sangrou de uma variz rota. Então, eu já justifiquei por que eu não ia fazer, porque eu acho que o fazer é mais fácil. O não fazer é mais difícil. O não fazer, ele tem que vir com uma justificativa firme e clara. Por isso que eu falei, teria isso, mas eu não vou fazer. Foi isso. Daí, a indicação era essa. Ana, tem mais uma perguntinha aqui interessante. Você, Renato.
Marcelo Portugal está perguntando aqui se o fibroscan ou qualquer processo de elastometria ajudaria nesse caso. Eu acho que o Marcelo está se referindo Ao tromboelastograma? Não. É o fibroscan, é mais com a Ana mesmo. Eu, pessoalmente, acho que não. Primeiro, porque não tem nenhuma documentação o que poderia dizer assim, não é cirrose. Não é cirrose. A elastometria seguramente vai estar abaixo de 10 aí. Mas isso a gente já sabe clinicamente. Eu não acho que venha ajudar. Não sei, porque eu não conheço, mas aí, Marcelo, você conhece com muito mais propriedade do que eu, é seu tema, se seria como um critério de resposta. Perfeito. Na medida, não é? Na medida que você faz seriadamente, eu não sei. Eu não tenho essa informação. Mas me parece que, se tivesse alguma utilidade de fibroscan, era muito mais para isso. Marcelo, eu concordo com o Paraná. Você viu, Renato, que a gente concorda sempre, né? Eu acho, já é combinado, tá? Olha só, eu não tenho nenhuma vivência de padrão com N significativo, você deve ter muito mais que eu isso, para dizer meus parâmetros de melhora ou não melhora. Mas eu acho que seria uma ideia puramente acadêmica para a gente ter uma sequência e determinar padrões de corte de melhora para essa doente. Porque a gente vai ter sinais indiretos, um baço que diminua, um perfil laboratorial que tenda à normalidade, uma estabilidade clínica, e eu só posso acreditar que essa arquitetura hepática esteja melhorando. É o que eu posso acreditar. Então, eu acredito que esse parâmetro de corte para você ter quilopascal ou qualquer outra medida que fosse, né, você teria melhora. Mas para te dizer, olha, abaixo de tanto quilopascal, isso melhorou, eu não tenho essa resposta. Mas a gente seria puramente acadêmico. Mas a gente estava com uma doente internada por seguradora, teria que justificar, e a gente tinha tantas outras coisas para acrescentar gasto que a gente para pensar que não era uma coisa puramente acadêmica, é uma coisa que eu estou sendo suportada por uma seguradora. Mas se eu tivesse num protocolo de síndrome de oclusão sinusoidal, certamente eu colocaria protocolarmente, para que eu tivesse parâmetro, e depois para perguntar para os ultrassonografistas o que eles acham de parâmetro de corte, puramente porque eu também não ia saber dizer, tem tanto de quilopascal, baixou para canto. Eu não sei o que isso significa para vocês, porque vocês sempre ensinam para a gente que quando você tem bilirrubina alta, quando você tem isso, tem aquilo, isso é hiperestimado. Nesse padrão laboratorial, eu não sei nem o que seria verdadeiro ou hiperestimado. Por isso, a gente não fez, por essas razões todas. Mas é bem lembrado. Legal. O Lucas Lucas Gamalobo é o nosso imaginologista que vê as sarcopenias. Talvez numa próxima oportunidade a gente possa falar sobre isso. Né? Ele coloca aqui, sessão espetacular, ótimo. E uma outra colega coloca que ficaria preocupada com o grau das varizes e sinais premonitórios de sangramento. A gente não deixou de ficar preocupado, não. Foi só Eu rezei muito, muita vela acesa, muita oração, né, Renata? Mas algumas coisas... minha preocupação foi botar na situação de estabilidade dessa moça, numa endoscopia, trazer alguma lesão, trazer muito grave. A situação dela era muito grave. Então, a gente não fez consciente, pesando risco e benefício, só por isso. Mas eu te juro que a gente ficou muito preocupada também, muito. Não deixamos de ficar preocupados, apenas assumimos o risco, né, Renato? Foi isso. Lembrando que ela chegou a ficar com menos de 10 mil plaquetas, né, uma plaquetopenia refratária à transfusão, discrásica com menos de 100 de fibrinogênio, né, o TAP PTT alargados, dedímero aumentado, então fazia uma CIVD por conta dessa doença da hemofagocitose, com risco hemorrágico altíssimo. Eu me lembro que um dia eu cheguei lá, você nem estava nesse dia, Renata, você ia chegar mais tarde, a Renata, eu disse, e aí, melhorou? Estavam Renata e a residente Amato. Não, 6 mil. Eu falei, ai, meu Deus, vamos continuar rezando. E aí ela desceu para o CTI, eu disse, acertada a nossa decisão de não ser invasivo, muito acertada. Eu me lembro disso.
E foi bem legal, entendeu? E depois, quando ela começa a melhorar, aí é espetacular, é uma alegria imensa por tudo aquilo que você não fez, além da melhora da doença, né? Mas por tudo que você deixou de fazer, a gente fica muito feliz, porque a gente não foi invasivo, a gente foi firme, a gente assumiu o risco, como assumir muitas coisas, mas tem uma época na vida que a gente tem idade de assumir risco, né? Tem isso, tem que aprender, né? Então, né, se tem uma parceria legal, é bem legal, tá? Renato está aqui, o Paraná, Renato Cury está na sessão, a gente precisa fazer contato com ele para inseri-lo em apresentações, tá? Legal. Renatinho, tá bom? Muito legal. Bom. Renato, você vai encerrar a sessão. Bom, doutora Ana, muito obrigado pelo convite, aprendi bastante, doutor Paraná, Rafael. É a segunda participação, desde que eu me lembro, que a gente tem, né, a hematologia na sessão da hepatologia nacional, e sempre trazendo casos muito interessantes de interface que a gente aprende bastante. Com certeza vamos ter outras participações aí juntos em outras reuniões, em reuniões da hepatologia e da hematologia. Muito obrigado pelo convite, pelo aprendizado. Rafael? Eu queria agradecer, né, doutora Ana, doutor Paraná também, pela oportunidade, né? Um prazer estar aqui com vocês e, enfim, foi minha segunda participação também com a de Renato e parabéns aí pela iniciativa, né? Enquanto rede, acho que só fortalece aí a Rede DOR. Obrigado. Paraná? Bom, pessoal, muitíssimo obrigado. Achei ótimo. As duas apresentações excelentes, muito enriquecedoras. É para isso que a gente está aqui, também para trocar experiências e colocar também as nossas dúvidas para todo mundo. Acho que esse ano nossas sessões vão ser espetaculares, viu? Não percam as próximas. Grande abraço a todos. Prezados colegas, eu quero aproveitar para convidá-los para o dia 24 de fevereiro. Nós estamos decidindo, nós temos 12 linhas de cuidado, nós desenhamos as linhas de cuidado ao longo do ano, mas não definimos ainda na totalidade qual será a próxima linha. Mas tenham certeza que nós estamos aqui desejando muito que vocês tragam casos, que se candidatem, por favor, passem nosso e-mail, nosso telefone, está no Zap de Hepatologia DOR, tem um caso, quero participar dessa linha, nós estamos pedindo que os coordenadores de linha contatem os outros colegas, isso é para ser feito um trabalho a 200 mãos, não é 2, 3 pessoas, são 200 mãos. E se a sarcopenia não entrar, o responsável é o Rafael. Tá bom? Gente, muito obrigada, uma boa noite, nos veremos em 24 de fevereiro, agradeço aos nossos amigos palestrantes, meu parceiro de sempre, Paraná, e a todos os colegas que nos assistiram, Júnior e Duda, muito obrigada pelo suporte técnico que vocês nos têm dado e nos veremos em 24 de fevereiro. Tenham uma ótima noite, vamos jantar, pessoal. Obrigado. Boa noite. Até logo, pessoal. Boa noite. Graças.